A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre até quando terás pena de Saul? Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. O rei Saul foi o primeiro rei em Israel. Era para ser uma referência positiva para os demais reis em sua sucessão, mas o oposto disso é o que aconteceu. Ele falhou grandemente em seu reinado. As falhas foram tão grandes que Deus simplesmente o rejeitou. Samuel era o profeta na ocasião e, por ter sido instrumento para ungir a Saul como rei, sentiu pena dele diante da decisão divina. Nós não entendemos muitas vezes como Deus age, mas devemos sempre acatar e obedecer a sua palavra. Quando Deus diz algo, olha, isso é ruim, é porque é ruim. E se Deus diz que é bom, então é bom. E não devemos ficar questionando a Deus sobre o que é bom ou o que é ruim, e sim aceitar o que Ele diz com humildade. A tendência natural é irmos contra Deus e colocar nossos sentimentos acima da vontade divina, e isso é um grande e grave problema. Nenhum de nós tem capacidade de saber sobre o seu futuro. Também não sabemos o que se passa no coração de nosso semelhante. Como é que podemos então julgar e decidir acima de Deus que isso que fizemos é, portanto, certo ou errado? Quando Samuel teve pena de Saul, ele estava dizendo dentro de si, de forma involuntária: pobre homem, que será dele agora? Por causa de seus erros, agora perdeu o trono. Que futuro ele vai ter longe de Deus? O que será da sua vida? Samuel não conseguia ver da mesma forma como nós não conseguimos ver o futuro de todas as coisas. Existem acontecimentos que são para o juízo divino, a fim de que seja ainda mais pesada a mão do Senhor quando julgar todas as coisas. Outros acontecimentos são para trazer alívio a uma alma que está sofrendo o que irá sofrer. Em todas as coisas, no entanto, devemos lembrar que Deus é bom e tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Por essa razão, o julgar as pessoas e condoer-se delas, às vezes é tão errado. Deus é o único que sabe como julgar e do que nós devemos nos condoer. Samuel olhou o exterior e o presente, mas não quis ver o interior e o futuro. Deus o repreende e diz: por que tens pena de Saul? Vejo às vezes seres humanos quererem ser melhor do que Deus. Eles se colocam como juízes dos outros e atacam as pessoas sem terem realmente conhecimento de causa. Acham-se os donos da verdade e, de forma imatura e precipitada, saem acusando inocentes ou elogiando pessoas sem caráter. Jesus nos advertiu sobre os julgamentos, da mesma forma com que julgardes, vocês serão julgados. Nos dias de Jesus havia os fariseus que, de uma forma hipócrita, conduziam uma religião discutível diante do povo. Eles julgavam pela lei, mas a lei é toda externa. O homem não é apenas um ser físico, mas é também um ser espiritual. Julgar as pessoas sem ter conhecimento completo do mundo espiritual é um problema gravíssimo. Pode até incorrer em uma condenação eterna. Samuel era um homem espiritual, mas não conseguiu ver o futuro de Saul, e que o mau exemplo dele iria servir para toda a história. Deus diz a Samuel: até quando? Isso mostra que não foi um sentimento momentâneo, não foi algo passageiro. Estava entrando em Samuel. Deus fala desta forma para acordar Samuel, como quem dissesse: cuidado para não prejudicar teu relacionamento comigo. Na sequência, Deus manda ele ungir a Davi como rei. Olhando de forma humana, diríamos: é muito cedo para ungir outro rei, pois o atual ainda está bem de saúde e deve viver muito. Mas, como mencionei há pouco, Deus é o único que sabe todos os detalhes de seus projetos. Jesus não sabe, o Espírito Santo não sabe. Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. E ele também disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão unicamente o Pai. No entanto, nós podemos entender algumas coisas. A Bíblia nos diz que Deus nos revela pelo Espírito, porque o Espírito perscruta até as mesmas profundezas de Deus.
Mas os planos deste mundo e para cada vida, somente Deus, o Pai, é quem sabe e ele revela a quem quer revelar. Quando agimos com pena ou com julgamento sobre uma pessoa e insistimos nessa ação, sabendo o que Deus nos mostrou, estamos agindo fora da direção de Deus. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Que Deus te abençoe.